Fala aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Graça Revelada. Esse aqui é um canal não evangélico, não católico, com nenhuma ardua, nenhum tema religioso. Bem pelo contrário, vamos tratar de um assunto atualzíssimo. Mas Gabriel, tô vendo que aqui tem um versículo da palavra de Deus, então se trata de assuntos arcaicos, de Moisés, de Abraão, negativo. É um assunto atual, né, que tem deixado muitas pessoas doentes, muita gente com casamento destruído, vida familiar entre pais e filhos, até financeiramente falando, em relação a profissões, em relação à sociedade como um todo. Então esse assunto aqui é atualzíssimo. Eu quero que você aí, né, sinta-se à vontade nesse canal, apesar de estar na sua casa, né? Então quem sou eu para falar, fique à vontade, né? Já que você está em casa, no seu conforto, no seu trabalho, não sei onde você está. Mas onde você esteja, né? Eu quero que você sinta meu abraço, né, com muito carinho. Você evangélico, você católico, você ateu, você espírita, ou qualquer religião que você venha professar, para mim tranquilo. Eu espero que você se sinta muito bem aqui, muito à vontade, porque nós vamos tratar de um assunto, como eu disse, é tão atual que esse assunto ele vai se chamar, nesse vídeo, de lei e graça. Gabriel, o que é lei e graça? Dentro, né, do sistema religioso hoje, principalmente do nosso país, é um assunto ainda muito difícil de se falar, até porque existe um clero, né? Existe então ali um pastor, existe um presbítero, existe uma comunidade que, para você poder entrar desconstruindo todos aqueles valores que foram ensinados durante séculos, durante anos, fica realmente difícil. Até porque já foi embasado em livros, em bíblias, né? Em sociedades, pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Então, para você desconstruir uma crença, realmente é complicado. Mas fique à vontade aí, esse assunto se chama lei e graça. É tema de dízimo, é tema de jejum, é tema de batismo nas águas, é tema de subir montes, é tema de orar de madrugada, orar 5 horas por dia, é tema, será que hoje em graça necessitamos de fato de um pastor? É um assunto interessante, porque até então, quando você fala assim, meu amigo, você não tem um pastor, você não tem um padre, você não tem uma denominação religiosa, você não está incluído dentro desse sistema, então você não herdará o reino dos céus. Será que de fato a Bíblia, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que escreveu Gálatas, será que ele concorda com isso, inspirado pelo Espírito Santo? Então esse assunto, hoje, nós vamos estar explicando de forma clara, concisa, objetiva e dinâmica, o mais rápido que eu posso, para não trazer nenhum enfado, né? Vir aqui dar aquele sono, aquela sonolência. Então quero fazer uma coisa bem direta, bem bacana, para que a gente possa entender hoje em qual tempo nós vivemos, na lei ou na graça. E eu quero pedir você, meu caro amigo, meu caro colega, né, você menino, menina, homem, mulher, ou qualquer outro que esteja vendo esse vídeo, que você possa se desarmar nesse momento, pegar a sua armadura, colocar em cima da mesa do notebook aí, colocar aí, né, no banco do seu lado, e você venha comigo, dentro da palavra de Deus, não é nenhuma filosofia minha, é a Bíblia, para que você venha aprender um pouquinho. Porque eu não aprendi isso há muito tempo atrás pela minha religiosidade, porque você está olhando aqui para o mesmo. Eu era religioso, intolerante, ignorante, não queria aprender e não estava aberto ao conhecimento. Então, quando chegou a revelação, eu tive que desatar minhas alparcas, tive que pegar minha armadura e falar assim, bom, tu não valeu para mim de nada, fica aí, porque agora eu quero aprender de Deus, não da religião nem da denominação. Meu amigo, minha amiga, será que de fato nesse tempo é obrigado nós fazermos todas essas obrigações que a igreja ou o sistema como um todo, até o próprio mundo, né, a sociedade como um todo, ela quer que a gente siga aquele padrão de vestimenta, aquele padrão de ética, aquele padrão de fala, aquele padrão de política? O que a Bíblia fala sobre todos esses assuntos? Nós vamos tratar, claro que não nesse vídeo sobre todos esses assuntos, mas decorrer dos vídeos que vão entrar no canal, aí você vai poder observar que vamos tratar sobre esses assuntos vastos. Mas hoje é sobre lei e graça. O que é a lei e o que é a graça? Vivemos em Moisés ou vivemos em Paulo? Jesus de Nazaré é uma coisa, Jesus ressuscitado é outra coisa. Que é isso, Gabriel? Jesus não é Jesus? É. Espiritualmente falando, ele é Deus. Mas, antes da sua morte, ele é Jesus de Nazaré. Ele vivia sob a lei. Jesus, depois de sua morte, ele está vivendo agora em graça, porque já foi derramado sangue por mim e por você. Eu faço questão no início desse vídeo deixar bem claro aqui a explicação dizendo por que eu coloquei Gálatas 1,6. É onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que a graça, esse evangelho foi responsabilizado por ele, por Cristo ressuscitado. Não foi revelado a homem, não foi o apóstolo São Pedro que chegou assim e falou, ó Paulo,
você é um cara de Deus, achei em você características maravilhosas para ser um pregador, e vem cá, fala isso, isso, isso e isso para os gentios, porque eu acho que você vai se dar bem. Não foi assim. Foi o próprio Deus, antes da fundação do tempo, né, dos mundos, que escolheu Paulo e falou assim: meu filho, no seu exato tempo, eu vou te incumbir dessa responsabilidade. Então, irmão, é de extrema importância nós obedecermos o que a palavra de Deus diz, principalmente como regra de doutrina, o que Paulo fala. Pega a sua Bíblia aí, pega um papel, pega uma caneta, né? Senta aí, se desarma, que agora nós vamos aprender o tempo da lei, o tempo da graça. É claro que não tem como falar de todo ele esmiuçadamente, pegar o Levítico, pegar o Deuteronômio, pegar o Números e você vai ver versículo por versículo e tal. Isso é uma coisa já é um curso que tem mais, assim, um certo período de tempo. Mas eu tenho certeza que se você ver esse vídeo aqui hoje, Deus vai ministrar na sua vida e você vai aprender muito em relação a esse tema. Gálatas 1,6, olha o que o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós. Admiro-me de que tão depressa, né, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça, não pela lei, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Então quer dizer que em graça, o apóstolo Paulo está dizendo que tem um evangelho. E qual é o público que ele está dizendo isso? Poxa, me admiro quão depressa vocês mudaram do evangelho de Cristo, que eu sou o pregador desse evangelho, a responsabilidade no início da igreja, lá atrás, foi de Paulo, passando para outro evangelho. Acompanhe comigo. Pode passar, por favor. Versículo 7. Que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, ou estes, estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Moisés não tinha evangelho, Cristo tem evangelho. Moisés tinha lei. Cristo ressuscitado traz uma nova aliança. Por isso que não mais vivemos sobre o mandamento. Não mais vivemos sobre as leis de Moisés, mas sim no evangelho de Cristo. E você vai ver que foi o apóstolo Paulo, o responsável por Deus, para ministrar no meu e no seu coração nesse tempo agora de graça. Vamos embora. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, meu amigo, olha só, muita gente se atenta só nessa parte aqui, mas ainda que um anjo do céu te pregue o teu evangelho, você não deve sair daqui colocando medo, né? Colocando ameaça, porque é assim que acontece dentro do sistema religioso. Quando ele vê que vai perder você, talvez ele te ameaça, dizendo assim: olha, eu vi um gafanhoto na tua casa, olha, eu vi um espírito de madrugada rodando a cidade tal, a casa tal, a rua tal. Aí você já está querendo sair porque está sabendo demais. Permita-me dizer essa verdade. E você já falou: opa, meu lugar é aqui. Eu já não posso sair porque já foi amedrontado. E ele já te ganhou no espírito. Já te ganhou no medo. Já te ganhou na ameaça. Mas foi para a liberdade, eu quero falar isso aqui em nome da palavra de Deus. Não de profecia de Gabriel. Não dizer que Deus me revelou aqui como muitos fazem. Eu também fazia na carne, porque aprendi assim. Mas hoje fui liberto. E a Bíblia fala, olha só, pela palavra de Deus, mas ainda que nós ou um anjo, então quer dizer que pessoas também iam pregar um evangelho diferente do que estava na palavra, usando a própria palavra de Deus, por falta de entendimento ou malícia. E a gente vê por aí muito mais malícia do que falta de entendimento. Ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente aquele que lhes pregamos. Quem anunciava esse evangelho aqui era Paulo. Paulo fala aqui em plural porque com ele estava Barnabé, estava Timóteo, não os discípulos, porque os discípulos foram direcionados aos judeus. E você vai ver comigo aqui mais à frente. Que sejam amaldiçoados. Pode passar. Tá gostando aí, meu irmão? Espero que sim. E vai ser uma benção. Segura um pouquinho mais aí, tem um pouquinho de paciência que vai ser muito bom. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia outro evangelho, diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Esse evangelho que você vê na maioria, não vou dizer 100%, que eu não sou hipócrita, não sou maluco, nem sou retardado. Na maioria dos templos do sistema, dessa organização que se chama religião, você não vai ouvir isso aqui tudo que vai ser dito aqui hoje. Porque eles não querem que você aprenda. Por quê? Porque senão você vai ser uma pessoa livre como eu sou. Sem mandamentos, sem ordenanças. Não estou dizendo que isso vai dar ocasião ao pecado. A gente vai ver no decorrer do vídeo aí sobre esse assunto especificamente dentro da palavra, não só na minha fala. Pode passar.
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? O que Paulo está querendo dizer aqui? Rapidinho, só essa introdução para a gente se encaixar. Os outros versículos eu vou dar um time, né? Eu vou dar uma corrida maior. Mas acho interessante essa primeira iniciação para a gente entender que evangelho é esse. Que existiu um evangelho, Cristo revelado deu a Paulo essa responsabilidade. Que aprovação é essa? O que Paulo está querendo dizer? Bom, o evangelho que Cristo me anunciou, ele não tem aprovação de homens. Ele tem aprovação de Deus. Por quê? Porque o evangelho na graça é um evangelho leve, que não tem mandamentos e ordenanças, não tem sombra, não tem nada transitório. Gabriel, fala para mim mais com clareza. Não tem jejum, como é feito. Não tem a Santa Ceia, que é a Páscoa judaica. Aí você fala, meu Deus, agora me escandalizou. Então eu te peço paciência, não me julgue de imediato. Eu espero que você possa olhar na internet outros vídeos, ou espere então nós publicarmos no canal, que vai ser num curto período de tempo, esse vídeo. Não tem mais batismo nas águas, não tem mais jejum, não tem mais subida de monte. Não precisa você fazer a campanha de Daniel de 21 dias para receber a bênção, porque senão você vai jogar por terra o que Paulo fala aos Efésios, que eu e você já somos abençoados em todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Já fomos abençoados em Cristo. Que bênção é essa que o povo corre atrás aí? Vamos entender isso com mais calma, por isso que eu estou te pedindo paciência, que você me suporte só um pouquinho, porque nós vamos aprender da palavra aqui, ó. Esse evangelho não tem aprovação de homens. Por que Paulo fala isso mais uma vez? Por quê? Porque o evangelho de Cristo, a glória é dele. Quando você olha para a cruz, você fala assim, Senhor, eu reconheço o seu sacrifício e eu me glorio nele, não na minha carne. Então esse evangelho que Paulo prega, a tua carne não tem glória nenhuma. Agora, o evangelho que o homem tem a glória é o que você vê por aí. Por isso que não é o evangelho de Paulo que pregam, mas sim o evangelho que agrada a homens. Por isso que quando o homem chega, ele fala assim, bom, essa casa Deus me deu porque eu jejuei e subi no monte. Se gloriou na carne. Bom, esse carro Deus me deu porque eu fiz a campanha de Daniel, a campanha de Naamã, dos 7 mergulhos, se gloriou na carne dele. Quando o evangelho se gloria na carne, vamos correr? Ele é de homens e não de Deus. Ou, estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Deu para entender? Vamos lá, vamos embora. Mete bronca. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Paulo não tomou conselho com ninguém, a não ser do Cristo ressurreto que o revelou essa responsabilidade, que é da graça. Vamos embora. Olha o 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra por quê? É um evangelho totalmente confiável pela fé. Diferente desse evangelho que é pregado por aqui, que é ensinado por homens. Você, né, supostamente aceita o Salvador, ou qualquer outra coisa que entenda como Salvador, tem que entrar na escola do batismo, rapidinho, só para dar uma introdução. Tem que fazer o jejum, tem que tomar ceia, tem que estar casado, tem que dar o dízimo, tem que subir o monte naquele tal dia específico, entre várias outras coisas. Então, esse evangelho não foi ensinado por nenhuma doutrina teológica humana. Escola fulana de tal, faculdade ciclana, denominação X, encarregado Y, negativo. Foi o próprio Cristo revelado que falou, Paulo, vem aqui. Eu te escolhi e você é responsável pelos gentios, que é eu e que é você. Hoje. E se você estiver vendo esse vídeo e você fala assim, Gabriel, poxa, bacana, mas eu sou judeu convertido. Eu me converti, mas a minha raiz atual, ela é judaica. E eu te falo que você nada muda de mim para os irmãos que estão aí talvez assistindo esse vídeo, por quê? O próprio apóstolo Paulo fala que hoje na graça não tem mais judeu, nem grego, nem livre, nem escravo. Ambos, o corpo é de Cristo, então somos só uma família em Cristo Jesus. E rapidinho, meu irmão, eu estou com um espírito hoje de fé, e eu espero que você entenda esse espírito, que talvez é o mesmo que você esteja aí também, mas não tem oportunidade de falar. O que a gente vê hoje dentro do sistema, né, da sociedade também como um todo, você vê a degradação do ser humano. Você vê um querendo matar o outro por causa de cargo, você vê um tomando a esposa do outro, você vê um falando mal do outro, né? E esse evangelho aqui não tem glória, a não ser na cruz. Quanto mais lei, mais disputa. Quanto mais Cristo for glorificado e o seu sacrifício for aceito por mim e por você, você descansa. Você fala, foi ele que fez, que glória eu tenho, não tem nada. Quanto mais você se gloria na sua carne, muito mais lei, muito mais exagero, muito mais sofrimento,
muito mais choro, muito mais lágrima. Eu prefiro a graça e confiar na cruz no que ele fez por mim e por você. Paulo não recebeu de homem, mas através de uma revelação. 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Olha o que Paulo está falando dele, né? Vocês viram o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus. Essa igreja aqui, meu amado, não é um templo religioso, viu? Não é uma casa. Não é grandes monumentos. Aqui são pessoas que se reuniam em lugares humildes, como cavernas, como casas de algumas pessoas. Aqui não é uma instituição religiosa. Aqui era um lugar, um grupo que se reunia como igreja para poder buscar a Deus. De Deus. Procurando destruí-la. Por que Paulo fala buscando destruí-la? Porque ele ficava buscando onde estavam eles reunidos. Não o templo físico. Entendeu? Vamos embora. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Porque Paulo era judeu e sabia o que estava falando. E era extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Se Paulo era judeu, os pais dele eram brasileiros, argentinos, paraguaios, peruanos, mexicanos, americanos? Não. Se Paulo é judeu, logo os pais dele são judeus. E se ele perseverava na doutrina, na tradição dos pais, então quer dizer que na lei de Moisés existia tradições e mandamentos, dogmas, como eu estou aí falando, e Cristo aboliu isso pela sua morte. Então, na lei, antes da conversão, Paulo seguia todo esse ritual zeloso. E como ele superava toda a maioria, ele tinha um currículo muito vasto. Vamos embora, pode passar. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Não foi Pedro, como eu disse no início, lá, nem João, nem Mateus, nem André, nem outro discípulo, ou até Gamaliel, ou qualquer outro estudioso da época, um inteligente, que chamou Paulo e viu nele características boas para poder anunciar. Bem pelo contrário. Se fosse as obras carnais, Paulo ia ser o último a ser escolhido por eles para poder anunciar o evangelho, porque era o perseguidor da igreja. Por isso que Deus olha segundo o coração, né? Não segundo a aparência. Eu vou usar aqui um trecho da lei, uma aspas bem grande, a condição de Davi. Quando Samuel chega para escolher ele, enxerga nos irmãos a qualidade de rei e Deus escolhe a Davi. É assim, meu irmão, uma tipologia da graça, aonde aqueles que parecem ser alguma coisa não são nada, e a graça que é pequenininha, que foi revelada no tamanho que ela é para mim e para você. Ali é a tipificação. Lei, né? Cheio de mandamentos e ordenanças, bonito, espada, couraça, e o pequenininho, que é a graça que foi escolhido por Deus. Ó, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, meu amigo. Deus que quis, Deus que quis e Deus que quis. Importante aceitarmos isso, porque senão vamos estar dizendo que Cristo morreu em vão. Que é isso? Vamos ver na palavra de Deus aí. Segue. Revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Então Paulo foi incumbido de pregar esse evangelho a mim e a você que somos gentios. Não consultei pessoa alguma. Olha só o que ele vai falar aqui no próximo, 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos, quer dizer, os discípulos. Paulo, sabendo que já havia um pessoal que pregava a palavra, não o evangelho em graça, a palavra aos judeus, ele já sabia disso, antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Ele não tomou conselho de homens para poder pregar o que ele prega, foi Cristo ressuscitado. Pode passar. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Depois de 3 anos, Paulo olhou e falou assim, bom, vou lá em Jerusalém que eu quero ver Pedro. Não foi para tomar conselho da pregação que ele ia anunciar agora. Negativo. Eu estive com ele 15 dias. Então não tem como eu ter base na palavra e eu falar assim, o evangelho que Paulo prega foi ensinado, é claro, por Pedro, que já era muito antes de Paulo. Bom, Paulo fala com tanta palavras bonitas, o evangelho tão sucinto, por quê? Tomou conselho com João, tomou conselho com Gamaliel, tomou conselho com André, tomou conselho com Mateus, com Lucas. Não. Você vê que ele está sendo enfático em dizer que foi revelado por Cristo ressuscitado e ele não tomou conselho com nenhum deles. Eu quero deixar isso claro para poder dizer que é Paulo, não é Pedro, ainda que estejam no Novo Testamento, a regra de doutrina para os gentios é de Paulo. Vamos embora. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser, né, Tiago, irmão do Senhor.
Paulo está só trocando uma ideia aqui com os Gálatas. Olha, os Gálatas, vocês estão com dúvida nisso? Tudo bem. Foi revelado de mim o Evangelho de Cristo, porque ele me escolheu antes de tudo, pelo seu muito amor que me amou. E não tomei conselho com ninguém. Eu não subi a Jerusalém. Ah, não, calma aí. Eu fui lá sim e fiquei 15 dias com Pedro, mas 3 anos depois. Não, e depois também eu fui e vi Tiago também, irmão do Senhor. E também nada mais. É uma coisa simples, é uma explicação que ele está dando aos Gálatas, por causa da dúvida. Vai, mete bronca. Gálatas 2:1. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé. Lembra que eu falei porque Paulo fala no plural e nós pregávamos o Evangelho? Não é os discípulos. Um deles, desse plural aqui, é Barnabé. Levando também outro, Tito, comigo. Você entende que não é discípulo? Vambora. Fui para lá por causa de uma revelação. Olha que interessante isso. E expus diante deles o Evangelho, que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Tá claro ou não tá claro? Vamos embora. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Quer dizer, sob a lei, Tito tinha a obrigação de circuncidar-se. Mas por estar vivendo em graça, não mais tinha essa obrigação de fazer isso na sua carne, porque hoje a circuncisão somos nós, e você vai acompanhar comigo na palavra de Deus. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio, para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Quer dizer, eles estavam na liberdade agora da graça em Cristo, e aqueles judeus não convertidos, que não aceitaram a graça, queriam continuar vivendo na lei de Moisés, começaram a espionar a reunião deles, sem eles saberem, para dizer assim, bom, isso está errado. Tem que cumprir o dia de festa de Pentecostes, tem que cumprir as festas dos tabernáculos, tem que dar o dízimo, tem que batizar nas águas, tem que descer o cordeiro lá para poder fazer o encobrimento de pecado, tem que cuidar. Eles queriam espionar a liberdade que eles tinham em Cristo, mas isso aí é outro tempo. Mas a moral da história toda é para reduzir eles à servidão, à escravidão. Porque o Evangelho, a lei de Moisés, ela era conhecida como escravidão naquele tempo. Hoje, meu amigo, não mais. Vamos embora. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Vamos embora. Quanto aos que pareciam influentes, Paulo está dizendo aqui, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Lembra? Tais homens influentes não me acrescentaram de nada. Paulo está dizendo o quê? Todos esses homens influentes da religião, trazendo agora cá entre nós, né? Ninguém está ouvindo, diga-se de passagem. Só nós dois aqui trocando essa ideia. Paulo está dizendo, todo aquele que parece alguma coisa na lei, no sistema, aquele que tem, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou. Paulo está dizendo, esse daí, na graça, não me acrescentou nada, a não ser uma boa amizade, é claro. Paulo está falando isso aqui espiritualmente. Mas você não vai deixar de se relacionar com a sociedade porque o cara é da lei ou porque professa uma fé diferente que a sua. Você está me entendendo que o campo é bem maior, eu estou falando de espiritual. Né? Não estou falando aqui de carnal, de uma amizade, de um serviço, de uma ajuda humanitária. Eu estou dizendo aqui espiritualmente falando, eles com a santarrão que eles são, como eu era também, eu estou falando de mim, de que eu acrescentei a eles, as pessoas que eu pregava naquele Velho Testamento. Eu não acrescentei ninguém. Era uma pregação xoxa, murcha, que o que eu falava aqui, quando a pessoa saía da porta do sistema, ela já tinha esquecido tudo. Porque não era a circuncisão no coração, era na carne. É um evangelho que bate, mas não entra. O de Cristo, ele entra, ele penetra, ele salva, ele estrutura, ele deixa você forte, consciente daquilo que você foi chamado, a sua posição em Cristo. Não essa posição de estou afastado, estou salvo. Pequei, estou afastado, pequei, estou salvo. E esqueci o jejum da madrugada. E não orei. E não deu dízimo, então por isso que eu estou resfriado. E esqueci de fazer isso, então por isso que eu estou amaldiçoado. Cristo, o Evangelho agora em graça. Você tem estrutura. Cristo te chamou para a liberdade, meu irmão. Ele te salvou. Ou você acha que ele vai te salvar um dia e vai te lançar no inferno no outro dia?
Ou que você vai ser salvo amanhã e você vai dormir salvo e vai acordar afastado. Ou que você, por um erro, pela sua carne, que projeta essa maldade, infelizmente, e você venha tomar um tropeço e você vem falar, bom, agora eu perdi minha salvação, agora eu tenho que voltar de novo para mim ser salvo. Vamos acompanhar aqui se de fato é esse evangelho. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, que somos nós, porque nem herança tínhamos. Nós não éramos judeus e nem somos judeus. Fomos enxertados quando Cristo morre em sua cruz, ou melhor, na nossa cruz, que ele morreu no meu e no seu lugar, ele reconcilia o mundo nele. Por isso que Paulo fala que nós temos também um ministério de reconciliação. Cristo reconciliou o mundo nele. Por isso que hoje todo mundo tem acesso a ele. Não mais só o sacerdote e o profeta, mas você também que está aí, sendo menorzinho da sua casa, com todas as suas limitações, falhas e fracassos, você tem acesso a ele. Ó, pode voltar. Volta só um pouquinho, por favor. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos circuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então você vê que Pedro, ainda que andou com Jesus, mas era Jesus de Nazaré, meu amigo. Ele não tinha morrido. Então ele confiou o evangelho, a pregação da palavra, a Pedro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pega a sua Bíblia aí, confere comigo por gentileza, Mateus 10:5. Ele chama os 12 e fala assim, olha, vocês vão pregar o evangelho em toda a face da terra, porém, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não vão aos gentios e aos samaritanos, porque eles eu vou levantar outra pessoa para anunciar o evangelho a eles. Então os discípulos, o próprio Jesus de Nazaré disse, vocês não têm palavra para os gentios. Como doutrina, não tem. Vocês têm para as ovelhas perdidas, aqueles que não me aceitaram. Esses vocês vão anunciar. Agora, para aquele povo lá, para os gentios, que nem parte eles têm comigo ainda, eu vou morrer por eles para poder integrar eles no meu corpo. É Paulo. Pelo contrário, volta só um pouquinho de novo, desculpa, vamos embora. Ó, Pedro aos circuncisos. Então tá claro aqui, meu irmão, a Paulo foi confiado da incircuncisão, e a Pedro e aos demais, os 12, como ele fala em Mateus 10:5, por que Paulo aqui não fala em nome de todos os discípulos? Porque senão vai ficar muito grande. E como Pedro era considerado coluna dessa época, ele refere-se ao coluna de fato. Porque quem estava ouvindo ia falar assim, bom, se Paulo refere-se a Pedro como um circunciso, então também está João, e está Mateus, e está todos os outros. Porque ele era a coluna de todos os outros apóstolos. Pegou aí? E aos incircuncisos. Então a responsabilidade de Paulo era comigo e com você, ok? E a Pedro, a pregação aos judeus. Vamos embora. Reconhecendo a graça que me foi... Reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, como eu acabei de dizer, estabeleceram a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, mas não foi Pedro que decidiu isso aqui. Pedro só teve que concordar com uma ordem dada por Deus. Que quem lê esse texto aqui isolado fala assim, bom, entende que Pedro deu ordem para Paulo, né? Mas não, ele só concordou com algo que já tinha sido determinado no coração de Deus. Ó, e eles aos circuncisos. Lembra lá em Mateus 10:5? Entre outros versículos que Cristo manda não tomar conselho com nós, com os gentios, porque senão vai ficar muito extenso, vai ficar muito grande. Então você é um sábio, uma sábia, já está começando a se enquadrar, né? Já está começando a se localizar. Bom, Gabriel, já estou começando a me localizar. Antigamente eu lia a Bíblia de forma aleatória, reta, por isso que eu me perdia, como eu também lia, meu amigo. Né? Seja bem-vindo a esse grupo que não conseguia enxergar, agora você consegue enxergar a luz da palavra. E esse evangelho de Paulo, que é o evangelho agora em graça, você não vai ouvir muitas das vezes dentro do sistema. Um ou outro que tem revelação prega, mas é difícil, hein? Difícil você ver isso aqui. Vamos embora. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, os que me esforcei por fazer. Vamos embora. Pode seguir. Atos 20:24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida, de valor algum, né? Não tenho minha vida como preciosa para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus, como ele não andou com Cristo em carne, esse aqui é o ressuscitado, me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então você vê mais uma vez que não foi Pedro que falou assim, bom Paulo, vai para os incircuncisos, que eu já conheço os circuncisos. Eu já sei falar com o judeu e você ainda como não sabe ainda muito bem a prática da pregação, tu não sabe ainda cantar muito bem, não sabe tocar um bom violão, então deixa que eu vou nos maiorais e você vai nos menos favorecidos. Deus que determinou isso aí. Pode passar. 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida eterna que está em Cristo Jesus. Eu estou colocando os versículos introdutórios bem incisivos, dizendo que foi Paulo, né, escolhido por Deus, para ficar claro, várias referências dizendo que ele é o nosso apóstolo. Vamos embora. 9. Que nos salvou. Cristo nos salvou. E nos chamou com uma santa vocação. Essa santa vocação é em relação à salvação. Ok? Não em virtude das nossas obras. Então quer dizer que as suas obras, em relação à sua salvação, não adianta nada. Porque ele já salvou você antes de você ter feito obra para com ele, você nem conhecia ele. Ele já tinha te salvado no Espírito. Você consegue alcançar isso? Não em virtude das suas obras, meu amigo, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Você consegue entender que a pregação do Evangelho foi dada a Paulo aos gentios em graça após a morte de Cristo? Tá fácil ou não tá fácil? Eu acho que tá fácil. Tá claro, a gente está conseguindo colocar os tempos, as épocas, as dispensações certas, então você não se embola. Vamos supor que eu pego um texto desse aqui, dizendo de santa vocação, de santa eleição, que ele conheceu a gente e nos escolheu antes da fundação do tempo. Aí eu vou pegar um texto lá de Levítico, que Deus manda a Moisés se santificar antes de entrar na presença dele. É só um exemplo. Aí eu vou e falo assim, agora abre Levítico aí nesse versículo tal. Como aqui está a palavra santa vocação, lá em Levítico também tem essa palavra. Deus fala, ó, se apresente antes de se encontrar comigo com santa vocação solene. Olha como se encaixa uma coisa na outra se eu for um cara bem articulado. Entendeu? Aí eu vou botar 2 Timóteo 1:9 com Levítico. Isso vai entrar de goela abaixo em você, meu irmão. Só que vai ficar assim, ó, você não vai entender onde você está em qual tempo. Ué, estou em Levítico ou estou em Timóteo? Estou no Antigo ou estou no Novo? Estou em Jesus de Nazaré, em Cristo ressuscitado, em Paulo, em Moisés. Você está entendendo como é que é importante essa introdução para vocês saber aonde você vai se localizar, onde você está? Vamos embora. Você viu no 9, né? Ele escolheu a gente antes de nós escolhermos ele. Antes, ele já nos salvou, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Pode passar. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Será que esse currículo para você é suficiente para entender que foi ele mesmo? Olha aqui. Ele diz que ele foi constituído. Ele fala no plural, ele não fala que fomos. Ele fala fui. Na primeira pessoa do singular. Eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Você imagina, meu amigo, a grandeza de Deus. Um Deus tão grande, tão magnífico, tão maravilhoso. Escolher uma pessoa e falar assim, a responsabilidade é sua. Imagina agora Deus te olhando na sua significância, né? E na minha, e falar assim, bom, Rafael, Bruna, Fernanda, Mateus, Lucas, Júnior, não sei qual é o seu nome, e você falar assim, caramba, Deus prometeu para mim que eu vou ser o anunciante, o porta-voz dessa pregação do Evangelho. Olha que responsabilidade, né? E você tem essa responsabilidade, na graça, de anunciar esse Evangelho aqui, não esse Evangelho fajuto que tem por aí, tá ok? Olha aí, Filipenses 3:4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais eu. Depois dessa introdução dizendo que ele foi o apóstolo dos gentios, que ele é, na verdade, nosso apóstolo, em Cristo Jesus, ele vai falar o seguinte, bom gente, se tem alguém que pode se confiar na carne aqui, sou eu.
já que vocês querem confiar na carne, eu vou falar para vocês o que é confiar na carne, porque olha só o meu currículo, olha só a minha história no judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, que currículo, meu irmão, para quem vivia da lei. A tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu. Quanto à lei fui fariseu. Paulo cita 6 itens aqui sobre a lei. Aí você pega hoje um brasileiro que se converte, comedor de angu e feijão como eu sou e você, e é uma comida maravilhosa que eu adoro, que minha mãe faça para mim. E por uma determinada razão ele vem se gloriar na carne dizendo assim, bom, eu fiz, eu faço e sou. Meu irmão, olha o currículo de Paulo. E ele vai falar no versículo seguinte, olha só, vou ler aqui antes de eu comentar sobre isso aí, bota 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, 7. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, 8. Ele fala 8 itens aqui, se você pegar um brasileiro, ou um argentino, ou um americano, nunca vai se enquadrar nesse zelo que Paulo tinha. Olha só, pode passar o outro. Esse aqui é para finalizar. Mas o que para mim era lucro, quer dizer, o que a lei foi válida, foi na época de Moisés. Eu não estou dizendo que a lei ela é ministério de maldição em toda instância. Não, eu estou dizendo que ela deixou de ter validade quando Cristo morreu na cruz. Porque Deus que determinou a lei ao povo do antigo pacto. Mas foi por causa da dureza do coração deles. Paulo fala isso em Gálatas, mas isso aqui é outro papo. Só estou querendo dizer que a lei hoje, não naquela época, hoje, quando ele morre por nós, deixou de ter validade. Isso na lei, Paulo falou, bom, isso na época era até válido, mas hoje não é mais. Então, o que muitos têm como lucro, como eu tinha, para mim isso aqui era lucroso demais, para mim isso aqui na bolsa de valores, no real, no banco, na poupança, na conta corrente, para mim isso aqui era maravilhoso. Mas Paulo está dizendo, o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Meu irmão, esse Cristo merece uma salva de palma, porque olha o que Paulo está dizendo. O que ele refutou lucro, para ele não foi nada. Ó, Hebreus 9,16. Aqui começa a brincadeira também, para a gente poder entender. Gabriel, beleza, você falou de não tem mais validade, mas me dá um versículo de Paulo, instruído da igreja gentílica, sobre esse assunto. Hebreus 9,16. No caso de um testamento, é necessário que o comprove a morte daquele que o fez. Falando de Cristo. Pode passar. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigore, enquanto está vivo aquele que o fez. Quando Jesus anuncia o Novo Testamento, para aquele testamento ter força, você leu aqui, palavra de Deus, Hebreus 9, 16, 17. É necessário que aquele testador que prega aquele Novo Testamento, que ele venha morrer, para que aquele testamento venha ter força. Do que adianta você pregar um testamento e você não morrer? Aquele testamento não vai ter força. É a mesma coisa. De que adianta você escrever um livro em sua casa, muito bonito, ou uma carta de amor para sua amada ou para o seu amado, só que não chega na pessoa. Como que ela vai saber que você a ama? Ou que aquele livro vai chegar numa editora para que ele seja redigido e seja publicado? Não tem como. Então, para esse evangelho em graça ter força humanamente falando, o testador que era Cristo, tinha que morrer e ressuscitar. E foi isso que ele fez. Por isso, então, que aquele testamento que tinha, pela morte de Cristo, já não tem mais força, porque ele morreu. E agora Cristo anunciou um novo evangelho através da sua morte. Esse evangelho teve força e validez. Vamos embora. Eu estou gostando disso. Está gostando também? Tá fácil de entender, né? Ó, 2 Coríntios 3,13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Pode passar 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Segura aí. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. É somente em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Lá no Antigo Pacto, quando Moisés subia no monte, Deus se manifestava através de várias formas no Antigo Pacto. E até hoje também, certo? Deus se manifesta no seu coração, usando uma pessoa, num sonho, numa flor, num cheiro, numa lembrança, usando o seu pai, usando a sua mãe. Ok? Deus trabalha de diversas formas.
No Antigo Pacto, principalmente, tinha uma característica muito formal de Deus, que se você olha na Bíblia, você fala, Deus está aqui. Através de fumaça, trovões, principalmente quando ele falava assim, Moisés, sobe o monte, que eu vou me revelar a ti. Você vê que hoje é totalmente diferente. Temos o Espírito Santo morando dentro do nosso coração e a revelação hoje mora dentro de nós. Não distante como estava em Moisés. E a glória de Deus era tão grande naquela época, se manifestando em Moisés, que Deus orienta ele dizendo o seguinte, Moisés, põe um véu no seu rosto para que quando os filhos de Israel olhem para você, não venham se desvanecer, não venham ficar fracos, porque era muita glória de Deus. Só que Paulo fala que isso é transitório. Hoje não vivemos mais nesse pacto. Olha só o que ele fala aqui, ó. Na verdade, as mentes deles se fecharam por causa da lei. Então Paulo está dizendo isso aqui, trazendo para os dias atuais. Ó, pois até hoje o mesmo véu permanece. Naquela época foi necessário, hoje não mais. Por isso que Paulo fala aqui, ó, pois até hoje o mesmo véu permanece. Por que Paulo fala esse até hoje? Esse até hoje aqui é uma ironia, é um exagero, né? Se eu não me engano, Paulo está querendo dizer aqui, com certeza, é uma ironia. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, até hoje. Tipo assim, meu amigo, trocando aqui os miúdos, né? Poxa, até hoje você faz isso? Poxa, até agora você não lavou a louça? Poxa, até agora você está nesse ponto de ônibus? Poxa, até agora você não foi dormir? Dando a entender o quê? Você está conseguindo entender por que Paulo fala até hoje? Porque era necessário, hoje não mais. O mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. A antiga aliança é todo o Antigo Testamento, em forma de doutrina. Mas Gabriel, Abraão, Isaac, Jacó e José não estão sob a lei. Com certeza não, estavam sob a graça. Aqui eu estou falando de lei. Lei não foi retirado. Por quê? É somente em Cristo que ele é removido. Em Cristo como? Se eu já sou convertido? Reconhecendo a graça. Entendendo a sua posição em Cristo, em graça. Porque muita gente fala, isso aqui não é para mim, porque eu já sou um convertido. Como é que ele vai remover algo que eu já estou no corpo? Paulo está falando aqui de graça, porque esses aqui de Coríntios também estavam convertidos. Mas não ao Evangelho, e sim à lei. Pode passar. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Quer dizer, toda vez que as leis é anunciada no Velho Pacto, o véu ainda permanece no coração. Que, como eu falei aqui claramente, o dízimo, o jejum, todas essas ordenanças da lei, guardar o sábado, entre outras milhões de coisas. Porque de que adianta você fazer isso aí e não cumprir todas as outras leis? Você sabia que lá em Levítico 19, 27 em diante, fala para não cortar o cabelo arredondado em volta da cabeça? E eu tenho certeza no que eu vou falar aqui, meu amigo. Se você pegar alguém que cumpre a lei, olha só o pezinho do cabelo dele. Se tiver arredondado, ele vai ser culpado de toda a lei. Quem fala isso é o discípulo Tiago em sua carta, Tiago 2. Ele fala, se você cumpre a lei, por ela você viverá. Olha só esse aqui, dentre muitos que eu posso lhe falar. Só olha o pezinho do cabelo. Você quer ver uma coisa que agora essa aqui é para o homem, e o homem com certeza vai falar, ei, que isso? Você que gosta de cumprir a lei? Se a sua esposa estiver sangrando naqueles dias, você sabia que ela tem que dormir fora do arraial? É, meu irmão, tá lá em Levítico. Você vai ter que dormir, ela vai ter que dormir fora do arraial porque está impura. Aí você fala, não, mas ela dorme comigo, lá fora é muito frio, então você vai ser culpado em toda a lei. Simples assim, palavra de Deus. Pode passar. Mas quando alguém se converte ao Senhor, mas eu sou convertido, mas é Paulo que está falando que você, se está sob a lei, não é convertido. Palavra de Deus. O véu é retirado. Meu amigo, eu tenho 12 anos de convertido. Eu te falo que agora eu tenho 1 de convertido. Segundo o sistema, eu sou antigo, 12. Mas agora, na graça, eu sou humilde para falar isso aqui. Eu conheço Cristo agora de fato e a minha posição tem 1 ano. Sem demagogia e hipocrisia nenhuma no que eu estou falando. Pode passar. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Aonde que no sistema você tem liberdade? Aonde que no sistema você é livre das algemas, das amarras da religião? Não é. Você é o mais hipócrita que tem, como eu era. O mais intolerante, como eu também era. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos embora. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
Agora já não estamos mais falando dos judeus, da lei. Porque se sim, aqui estaria coberto. Então agora Paulo vai falar de mim e de você. E todos nós que agora enxergamos a Ele com face descobertas, não mais com véu, não mais com limitação, agora de forma clara, contemplamos a glória do Senhor. Para Moisés fazer isso aqui, meu irmão, tinha uma série de rituais. Hoje não mais. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor glorificado, que é Espírito. Olha que maravilhoso isso, né? Pode passar aí. Colossenses 2,16. Aprenda aí. Portanto, não permitam que ninguém vos julgue. Que ninguém vos julgue. Por quê? Porque vocês comem o que vocês bebem, ou com relação alguma festiva, religiosa da lei, ou a celebração das boas novas, festa da lei, 2 dias de sábado, que está contido nos 10 mandamentos. Porque para se comer na lei tinha ordem de Deus para com Moisés. Para beber também tinha. A relação das festas religiosas tinha que ser cumprida, como eu falei, festa tabernáculo, lua nova, Pentecoste, festa do cereal, festa da seiva, várias festas a ser cumpridas. E o sábado, Paulo fala, ninguém vos julgue por esses mandamentos aqui da lei, hein? Por quê? Olha 17. Pode passar. 17. Estas coisas, quer dizer, esses rituais da lei, eram sombra, meu amigo, do que viria. A realidade agora, vou fechar aqui o versículo para você não enxergar, senão vai ficar muito fácil. Agora, nesse tempo, porém, encontra-se em Cristo. Todas essas ordenanças estão embutidas em Cristo. Lua nova, Cristo consumiu. O comer, o beber, os dias de festa, os sábados, ele resumiu nele. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Porém, tudo aquilo se encontra em Cristo. Agora você está mais leve aí, né? Está descobrindo que você falava assim, bom, por isso que eu não me enquadrei naquele sistema, por isso que eu não conseguia ficar debaixo daquela tutela, por isso que eu não conseguia ir a tal lugar. Porque você está em Cristo, meu amado. Não depende de denominação nenhuma para lhe salvar. Basta você crer. Claro, mudar de rota, né? Mudar de seu caminho. Se você estava roubando, não roube mais. Se você está fazendo coisa ilícita, não faça mais. E assim por diante. Agora, denominação para poder me salvar e sistema, Cristo já te salvou antes de tudo isso. E ele resumiu tudo isso nele. Claro que isso aqui não vai dar ocasião para você poder ser um glutão, um beberrão, uma pessoa antissocial e não ir em festa alguma. Aqui não é festa aqui do Brasil, não, meu irmão. Aqui não é festa aqui do Rio de Janeiro, uma festinha que eu vou ali comer um salgadinho, tomar um refrigerante. Negativo. Isso aqui são festas pré-determinadas por Deus no Velho Pacto, que tem gente cumprindo hoje. Não só as festas, mas como todo o ritual judaico. Colocando o candelabro, colocando lá os castiçais, colocando lá a arca da aliança com os querubim ouro, dizendo que Deus está ali. Tudo isso daí, meu irmão, é sombra. Eu faço aqui, geralmente quando eu falo sobre esse assunto com as pessoas, né? Eu faço aquele joguinho bem rápido. Não, pega a sua mão aí, bota o seu antebraço aqui e passa a mão assim em cima do teu antebraço. Você vai ver que vai passar uma sombra daquilo que é real. Isso aqui é a graça em que vivemos hoje. E a sombra é o velho pacto, porque o velho pacto anunciava como sombra aquilo que havia de vir, meu amado. Mentes inteligentes. Paulo fala em Colossenses 2,9 que ele fala com inteligência espiritual aos colossenses. Vamos usar essa inteligência espiritual, né? Com certeza aí o seu tutor, o sistema que você vive de forma geral, não vai concordar com esse vídeo, nem com outros tantos que tem por aí, pregando esse evangelho agora. Agora não, o evangelho que sempre Deus determinou que viesse a ser pregado. Mas pelos nossos sentidos estarem embotados, estávamos com o véu no rosto, não conseguimos enxergar. Agora enxergamos isso daí. Pode passar. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Nem eles que são circuncidados, eles cumprem toda a lei, meu irmão, porque não tem como. Por isso que Cristo resumiu nele a lei por nós. Querem, no entanto, que nós, sejamos circuncidados. A fim de quê? De que se gloriem no corpo de vocês. Palavra de Deus. Gabriel nunca li isso. Gálatas 6,13. Paulo está querendo dizer aqui que toda vez
que eles tentam cumprir a lei, também não conseguem. Mas querem que eu e você nos circuncidemos. Para falar assim, vai lá minha ovelha, vai lá meu membro. Aquela pessoa lá eu ganhei para o Salvador. Aquela pessoa lá eu orei e Deus fez. Aquele lá eu jejuei por ele e aquele lá foi liberto. Eu quero abrir aqui um parêntese para falar sobre campanha de libertação dentro do sistema religioso, dentro da igreja. Irmão, a partir do momento que eu faço campanha de libertação, meu amigo, Cristo já nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando você faz campanha de libertação, dentro do sistema, você está querendo dizer para Cristo assim, Senhor, o seu sacrifício foi 50%. Agora aqui a minha igreja vai fazer os outros 50%, valeu? Para poder não falar que eu não estou fazendo muita coisa. Meu irmão, o sacrifício foi perfeito. Lavou, salvou, consagrou, escolheu, enxertou, fez tudo por mim e por você. Toda vez que você aí faz campanha de libertação dentro do sistema, você está querendo dizer para Cristo que ele morreu em vão. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de orar. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de buscar a Deus pedindo em oração, Senhor, me ajuda nesta causa. Senhor, toma fulano em tuas mãos, eu preciso me libertar, carnalmente falando, desse vício, dessa maldade. Isso é uma coisa íntima. Agora você buscar como campanha no sistema para Deus te libertar de algo que você já foi liberto na cruz, isso é vergonha na cara, meu amado. Isso aí você tomar vergonha na cara e falar assim, bom, se eu faço, não faço mais. Porque de que adianta você fazer uma campanha, que é uma coisa aqui rápida e objetiva, é só a gente raciocinar. Antigamente, quando eu pecava em uma determinada área, que não convém falar, eu jejuava para que Cristo me perdoasse desse pecado. Olha só, eu jejuava para que ele viesse me perdoar de um pecado que eu já estava perdoado em sua cruz. Só que dava algum tempo depois, eu voltava a fazer. De que valeu aquele jejum e aquele perdão? Se é um perdão transitório, não adianta nada. Por isso que ele morreu uma única vez, para poder santificar a mim e a você nele. Não através de obras, mas através da sua cruz, que muito nos amou e se entregou por mim e por você. Aí você faz campanha hoje. Aí daqui a um mês você não faz mais. Aí você faz campanha daqui a 15 dias. Aí daqui a 3 anos você vai fazer outra campanha. Não tem cabimento, meu irmão. Deus quer que buscamos a Ele em espírito e em verdade. Não existe mais ritual na graça. Por isso que muitos de vocês morrem no sistema fazendo campanha. Porque já foi feito. A campanha, meu amigo, o maior você quer na cruz do Calvário, já morreu por mim e por você, já nos abençoou com todas as suas bênçãos. Só que tem muita gente que precisa ouvir isso. Vergonha na cara, que fica se escondendo atrás de oração. Mesa de círculo de oração. Fica se escondendo atrás de irmão. Fica se escondendo atrás de Deus, da palavra de Deus. Não. Vergonha na cara. Bom, eu faço, não faço mais. Encontrei a minha posição, já sou abençoado, já sou liberto, nada disso me condena mais diante de Deus. Eu sou livre. Mas se eu quero fazer, é uma questão opcional. Tu tá livre mesmo. Agora dizer que, não, isso é espiritual, é demônio. Aqui, ó, isso aí é para te segurar dentro do sistema. Cá entre nós, é muita coisa para falar, então a gente tem que correr. Mas outros vídeos aí a gente vai, na palavra, vamos ensinar todos vocês e eu também vou aprender com vocês o que a Bíblia diz. Existem doenças mentais dentro da alma, como depressão. É uma doença mesmo, eu sei o que eu estou falando. É uma doença. Entre outras várias doenças que existem dentro da alma, dentro da mente da pessoa. Se você pegar um depressivo, você pergunta para ele assim, você pediu para nascer assim? Lá quando você era ainda nem uma pessoa, quando você conversou com Deus para nascer, você pediu a Deus isso? Ele vai dizer para você, eu não pedi, eu nem lembrava de onde eu vim. Eu só nasci, quando eu vi eu já estava no mundo. Doença da alma, eu não estou falando de doença na alma. Mas muita gente pega essa doença que alguém tem na alma e fala assim, ó, é espiritual. Isso aí é demônio, hein? Essa tristeza aí é o Satanás, hein? Isso aí já é outro vídeo, que eu vou falar sobre Satanás, se ele está vivo ou está morto. Se ele está preso ou está solto. Ele foi aniquilado na cruz? Não foi. Ele só foi vencido, mas ainda continua agindo? Isso é outro vídeo. Mas muita gente pega isso e fala assim, isso é demônio, para dizer que Deus usa ele para falar que sabe interpretar ou discernir o que uma pessoa está passando ou não. E muitas vezes é uma doença da alma. Aí você vai lá expulsar aquele demônio ou aquela entidade, como muito religioso trata essas coisas, e não vai encontrar nada. Você não vai encontrar absolutamente nada. Você vai chegar e ele vai falar assim, meu filho, vai no psiquiatra. Que um remédio de 10 reais vai dar conta do teu problema. Meu amado, não vamos espiritualizar tudo porque eu falo entendidos. Somos inteligentes. Com base na palavra de Deus. Pode passar. Quanto a mim,
que eu jamais me glorie, a não ser na cruz. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Do Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado. O mundo, todo aquele que nele crê, foi crucificado com ele na sua cruz. Vou correr. Para mim e eu para o mundo. Pode passar. De nada vale ser circuncidado. Quer dizer, minhas obras não valem de nada. Ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Tudo que você fez na lei, em obra, não vale de nada. Agora, você é uma nova criatura? Parou de fazer aquilo que você fazia, não crer no Salvador na obra da cruz dele? Isso é o que importa. Paulo está dizendo que é simples assim. Ah, Gabriel, então já sou uma nova criatura e já sou salvo há muito tempo, porque eu já não faço mais as coisas que eu fazia. Já criei no Salvador. Você é um salvo. Mas não jejum, Gabriel, você é um salvo. Mas, Gabriel, não tomo ceia. Como é no sistema? Você é um salvo. Gabriel, não fui batizado nas águas. Você é um salvo. Gabriel, o que importa agora é ser uma nova criatura. O que você fez na circuncisão da lei, de nada adiantou. Vamos embora. Filipenses 3,3. Pois nós é que somos a circuncisão, é nós que somos agora no coração. Nós que andamos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança em quem? Na carne. Pode passar o próximo. Gálatas 2,18. Se reconstruo, se volto a edificar, em outras palavras, o que destruir, provo que sou transgressor. Jesus aboliu a lei na sua morte, morte de cruz. E você quer retomar toda a ordenança da lei? Você se torna um transgressor e mais alguma coisa. Olha aí. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pode passar. Fui crucificado com Cristo. A sua carne aí foi crucificada com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela lei? Não, pela fé no Filho de Deus, no Cristo que morreu por mim e por você. Ele aceitou o sacrifício, por isso agora que ele vive por intermédio dele, não confiando na carne dele, mas no sacrifício de Cristo, que me amou e se entregou por mim. Olha o 21. A consequência que ia ter segundo é essa daqui. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, morreu em vão, morreu debalde. Foi levado ao vitupério, quer dizer, morreu em vão, trocando aqui os miúdos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se eu torno a edificar aquilo que Cristo já destruiu, e eu quero retomar aquele morto, eu estou dizendo o quê? Tu morreu inutilmente, Senhor. De que valeu o sacrifício de Cristo se agora o sistema quer retomar tudo aquilo que ele já morreu, ele já fez por nós, já sacrificou, ele já jejuou por nós, ele já ceiou por nós, como é feita a ceia. Não estou dizendo que a ceia é antibíblica, porque agora a ceia é espiritual. Isso já é um outro vídeo. Eu sei que você está, poxa, Gabriel, bota logo então outro vídeo. Vamos colocar como igreja esse vídeo para você poder ser edificado e entender, será que de fato o pão e vinho ele alimenta a minha vida espiritual? Meu amado, cá entre nós para ninguém ouvir, porque a mim não me edificou nada. Eu tomava aquele pão, eu tomava aquele vinho e no mesmo dia a minha vida não mudou em nada. Era a mesma coisa. E eu quero algo que mude a minha vida. E a graça, eu te afirmo, mudou a minha vida, porque agora a minha consciência mudou. Eu sei a minha posição em Cristo. Porque aquele pão e aquele vinho não muda em nada, meu amigo. Desculpa a franqueza, você pode até ficar escandalizado, dar o dislike aí também que você está livre para poder fazer isso. Mas não mudou minha vida em nada. A ceia é a palavra. A gente vai ver isso aqui. Na palavra de Deus, nos outros vídeos que eu vou lá. A gente vai mandar bronca nisso daí. Pode correr. Romanos 8,2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Te libertou também. Da lei, do pecado e da morte. Olha aí que maravilha, vai. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, a lei, todas as ordenanças, tudo isso que eu tenho falado aqui, ela é incapaz de fazer por estar enfraquecida. Em outra tradução, está enferma, está doente pela carne. Deus o fez. Quer dizer, Deus sabendo que a gente não tinha como, ele se fez por nós.
Ele cumpriu a lei nele, por mim, por você, meu amado. Aí você quer cumprir a lei? Se ele já cumpriu por mim, por você, porque ninguém consegue cumprir a lei, pô. Ele cumpriu por mim, por você. Deus então o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, que era eu e que era você, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne dele, não mais na sua. Por isso que você não pode ficar mais se culpando do pecado que você faz. Bom, já que eu pequei, então eu vou meter o pé na jaca e vou continuar pecando. Não. Esse pecado, ele não imputa a você se você pedir perdão e se arrepender, né? Falar, Senhor, me arrependo, Senhor, me perdoa, se eu quero melhorar. Ele não imputa. Como era na lei. Se você pecasse uma única vez, tinha sentença de morte em muitos deles. E ele fez isso na carne dele, por nós, meu amado. Então só aceite o sacrifício que ele fez. Porque toda vez que você quer suscitar a lei, você diz, Senhor, o Senhor morreu em vão. Aí você escolhe, quer continuar na lei ou quer continuar praticando a lei e matando ele toda vez na cruz do Calvário quando você faz essas confianças na carne. Ok? Palavra de Deus. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, por ele, que não vivêssemos segundo a carne, não mais sob a lei, mas segundo o Espírito. Servimos a Deus hoje em Espírito. Por isso que lá em João 4, pode deixar aí, por isso que lá em João 4, a mulher samaritana rapidinho aqui chega e fala assim, Senhor, de Nazaré, aonde devemos te adorar, no monte ou no templo? Porque nossos pais aprenderam assim, nem no monte, nem no templo, e não mais a instrução de vossos pais. Mas chegará um tempo, e agora aquele tempo já era, em que eu vou buscar verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, em espírito, não mais com dogmas, não mais com jejuns, não mais com batismo nas águas, e entre todos essas sombras, que era algo transitório daquilo que era perfeito e firme, que é agora a graça. Vamos embora. Gálatas 3,10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de bênção, de vitória, de conquista. Estão debaixo de maldição, meu irmão. É Paulo que está dizendo isso aqui. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Paulo, como conhecia a lei de Moisés, porque era judeu, ele cita um texto aqui, lá de Deuteronômio, dizendo que aquele que não cumprir toda a lei, ele vai ser penalizado por todas as outras que ele não cumpriu. Então, beleza, você cumpre uns 30 da lei, o máximo, eu vou chutar uns 30. Mas se você errou em um dos 613, todo o restante você vai ser culpado dele. Paulo fala isso, a lei fala isso, e Tiago, o discípulo, também fala isso lá em Tiago capítulo 2, 18. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pelas obras da lei, meu amigo. Então tudo que você faz na carne, Paulo está dizendo que isso não justifica você em nada, pois o justo vive pela fé. Pode passar. A lei não é baseada na fé. A lei não é da fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, a lei, por ela viverá. Você está entendendo? Pode passar. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque nós não íamos ter condição. Então ele se fez maldição por mim e por você. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Tá fácil, né? Então vamos embora, vamos correr aí. Pode ir lá. Próximo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei. Aqui já pode encerrar o vídeo, né? Obrigado pela sua presença. Tô brincando. É porque tá muito fácil, isso aqui tá evidente, olha aqui, ó. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, meu amigo. Isso aqui tá claro e evidente. Gálatas 3:20. Pois é mediante a lei que nos tornemos, ou melhor, que nos tornamos plenamente conhecidos do pecado. Pode ir. Romanos 10:1. Irmãos, o desejo do meu coração
E a minha oração de Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, porque não aceitaram ele como Messias. Pode passar. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento da graça, como Paulo era na lei. Era judeu, circuncidado ao oitavo dia, quanto à lei zeloso, hebreu de hebreus, todo aquele currículo que Paulo deu, ele está dizendo que é o mesmo currículo dos judeus, que eles são zelosos de acordo com a palavra de Deus. Mas, porém, o seu zelo não se baseia agora, nesse tempo atual, no que verdadeiro é reto. Eles se baseiam naquilo que é sombra, no véu de Moisés ainda, na lei, não mais agora naquilo que é fixo. Está conseguindo entender? Olha aí. Porquanto, ignorando a justiça, a graça que vem de Deus, que foi Jesus Cristo, né? Que foi Cristo, e procurando estabelecer a sua própria. Eles não conheceram Cristo e querem agora estabelecer a sua própria justiça. Não se submetendo à graça, né? À justiça de Deus. Então, por isso que não adianta. Se os judeus, que são judeus, não estão enquadrados em graça, quanto mais o brasileiro, um carioca, um paulista, um curitibano, um paranaense, querendo cumprir a lei. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos entender. Uma coisa é você não saber. Hoje já chegou o saber. Então vamos ter mentes iluminadas e humildade para reconhecer se estamos errando ou não. Isso aqui é a vida. Está libertando a gente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele faz obra, que jejua, que ceia, que batiza, que prega, que canta. Não, daquele que crê. Bíblia. Mas meu pastor falou, o padre falou lá, o ciclaninho falou que eu tinha que subir monte, tinha que botar roupa até aqui, que eu tinha que orar assim, que eu tinha que orar assado, que eu tinha que orar de costa. A Bíblia está dizendo, Romanos 10:4, todo aquele que nele crê. Pode passar. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por ela. Você viu que Paulo falou isso, Moisés falou isso, e Tiago 2,18 também vai falar isso aí. Pode passar. Lucas 18:8. Botei esse versículo aqui propositalmente porque Cristo de Nazaré, olha o que ele fala. Eu lhes digo, eles lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não, porque estavam sob a lei e não sob fé. Pode passar. Tito 3,7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha que lindo esse versículo aí, pode passar. Efésios 5:25. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ele que se entregou por mim e por você, não foi nenhum outro. Pode passar. Para santificá-la, purificá-la, lavá-la pela água da palavra. Aqui não é a praia, aqui não é o rio, ok? Aqui não é qualquer outro banho carnal que o homem venha a ter. Hoje é pela água da palavra. Eu acho que você está gostando, hein? Você vai se inscrever nesse canal aí, compartilha esse vídeo, porque é muita verdade, é muita clareza. Pode passar. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Inculpável. Então não é a denominação que vai fazer isso aqui pela gente. Ele já fez, porque é ele que vai nos apresentar. Olha como é que ele descreve a noiva, viu? Sem mácula, sem ruga, sem mancha, irrepreensível, imaculada, inculpável. Diferente de como a gente vê a igreja sendo ditada pelos homens. Pecador, maldito, adúltero, falso, mentiroso. Não, ele fala, minha igreja é santa. Não é o que vai ditar a sua vida, é o que os outros falam, é o que ele fala ao teu respeito. Hebreus 10:1. A lei traz apenas uma sombra. A lei traz só a sombra, aquilo que é transitório. Olha aqui Paulo falando isso aos Hebreus 10:1. Dos benefícios que hão de vir. E não a realidade dos mesmos. Não era real, era sombra mesmo. Crava isso aí na tua cabeça, era transitório, era sombra. Por isso,
ela nunca consegue, a lei nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios, jejum, batismo nas águas, entre outros todos, mediante aos mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam a ele para adorar. Não adianta. Você vai fazer isso anualmente, como eu fiz 12 anos e não me adiantou nada. Agora sim está me adiantando, porque eu sei em quem confio e como eu confio, como eu procedo agora. Olha aí, Hebreus 7, 23. Ora, aqueles sacerdotes, tem havido muitos, porque na lei houve muitos sacerdotes, e hoje ainda tem pessoas querendo ser sacerdotes no lugar de Cristo. Por quê? A morte os impede de continuar em seu ofício. Meu irmão, o sacerdócio lá de Moisés, algum deles vive até hoje? Carnalmente falando? Não, porque a morte os impede de continuar ano após ano, décadas após décadas, centenas após centenas, de continuar no seu ofício. Então o sacerdote que operou em Malaquias já morreu. O sacerdote que operou em Levítico, o ofício dele ele exerceu naquela época, hoje não mais. Então um sacerdote eterno, verdadeiro, que dura para sempre, esse sacerdote teve que oferecer o sacrifício por mim e por você, que foi Cristo. Olha aí. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Olha o sacerdócio dele, eterno e para sempre. Pode passar. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Se fosse o sacerdote que morria, aqui ia estar ano após ano. Mas como é um sacerdote fixo, permanente, eterno, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por ele, se achegam, né? Por meio dele, aproximando-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Cristo intercede por nós, pelo seu Espírito. Olha aí. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, aí Paulo faz um desabafo, precisávamos de fato desse sacerdócio. Não que cumpriu o seu ofício lá, mas morre anualmente, morre, né, de 80 em 80 anos o cara morre. Não, precisávamos de um sacerdócio firme, não mais transitório, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Glória a Deus, pode passar. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ao contrário desses aí que estão dizendo que são sacerdotes, e dos da lei de Moisés de fato, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu na cruz. Os da lei oferecem sacrifício por eles e pelo povo. Mas mal eles sabem que nem por eles mesmos têm mais necessidade, nem pelo povo. Porque Cristo fez por eles, por nós e por todos. Olha aí, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não da lei, gente. E isso não vem de vocês, não é da carne, é dom de Deus. Peço a vocês um pouquinho de paciência a mais, porque já está terminando o vídeo, né? E a gente está correndo contra o tempo. Como esse é o primeiro vídeo do canal, eu estou buscando ser assim, o máximo objetivo, reto e colocando o máximo de conteúdo possível no vídeo. Até para poder dar um embasamento maior. Mas os próximos, quando eu for falar de um assunto específico, eu vou falar assim, olha, confira o vídeo Lei e Graça, né? Que já vai te dar uma base lá do que é o antigo, do que é o novo, quem é o apóstolo, então já fica uma coisa mais leve. Agora, como essa é a base de muitos vídeos que eu vou fazer, e futuramente ainda vou botar neste assunto, para cobrir uma brecha ou outra, para falar de uma coisinha a mais, que ficou uma dúvida ou outra assim, porque ninguém é perfeito, né? Então esse vídeo aqui não vai ser o único, bolacha do pacote, bem pelo contrário, vai ser motivo de eu fazer outros em relação a esse tema. Mas esse aqui já dá uma boa base assim, para dar início nos outros vídeos que nós vamos fazer. Romanos 11:5, olha que maravilhoso. Assim hoje, também há um remanescente escolhido pela graça. Paulo está falando lá que esse remanescente aqui é eu e você, né? É aqueles que não eram e agora são por Cristo. Olha aí. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Ou é a graça ou é lei da obra. Se é por graça, já não é mais a lei. Se é lei, já não é mais graça. Se fosse a graça, já não seria de graça. Olha aí. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Tudo que você faz não pode remover o seu pecado na carne, a não ser a confissão
de coração e espírito, pela fé no Filho de Deus e a mudança de rota. Nada mais e nada menos. Olha aí. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Tá fácil, não tá fácil? Pode passar. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos estejam colocados com estrado de seus pés, que é o inimigo das nossas almas. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Foi Cristo. Tá? Foi Cristo, não tem jeito. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, comigo e com você. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei não em tábuas de pedra, em suas mentes. Por isso que Romanos 12, 2, 1, 2, né? Romanos 12, 1 e 2. Paulo fala que agora transformação. A renovação é em entendimento. Não tem mais oblações, sombras daquilo que era transitório. Você está conseguindo agora entender? E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aleluia! Onde essas coisas foram perdoadas já, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Aleluia, não aleluia? E também pelas vitórias, que muita gente vai buscar e pede. Vou fazer a campanha da vitória fulana de tal, meu amigo, já fomos abençoados. Já foi sacrificado por mim e por você. Olha aí. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pode botar o outro. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a vocês mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e esse é o versículo penúltimo que eu quero colocar nesse vídeo, propositalmente, porque muita gente deve estar até se falando assim, se bobear, até muitos nem assistiram o vídeo até o final, vão perder essa parte. Bom, Gabriel, tudo que você está dizendo aí, beleza, a Bíblia está aí, está dando referências, está bonito, está bacana. Mas eu estou entendendo que em graça podemos pecar, que Deus perdoa. Paulo disse, a graça não é para dar ocasião à carne, mas é para vivermos em liberdade. E se você pecar e cair, meu amigo, você tem um pai, um amigo que pode te perdoar. Não mais sob a lei de julgar, de botar no banco, de excluir, tira daqui, coloca lá. Não. Você tem uma posição irrevogável. Filho de Deus, salvo, e por algum motivo você venha ter caído, você com certeza tem direito ao perdão, que é seu por herança, porque Ele que morreu por nós. E ninguém pode tirar você do corpo de Cristo, porque o corpo não é da igreja. O corpo não é de denominação. O corpo tem um cabeça. O cabeça é Cristo. E muito tempo, aqui onde eu moro, eu estou sendo chamado de desigrejado, de rebelde, de ovelha negra, de tudo isso. Por quê? Porque eu não faço mais parte do sistema. E eles querem me dizer o seguinte: bom, você não faz mais parte do corpo. Meu amigo, como que você quer me tirar do corpo se o cabeça não é você? E ninguém pode tirar ninguém do corpo, a não ser ele mesmo que queira tirar, ele queira se amputar do corpo. Aí uma condição própria. Agora eu dizer que você não faz mais parte de um corpo, que nem é meu, eu sou mais um membrozinho ali, então eu afirmo para você, a não ser que você queira se amputar deste corpo, você está no corpo e estamos no corpo, porque Ele que nos chamou para esse corpo. Não foi denominação, nem um sistema, nem ninguém. Ele que nos colocou no corpo que é dele e não mais de ninguém. Olha aí. Esse aqui é o último versículo para a gente poder encerrar esse vídeo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Pode passar o próximo. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha aí. 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo... Ah, meu amigo, esse aqui é do outro vídeo. Batizados em Cristo.
Não na água, não mas com figura de água, não. Mas Gabriel, é só um simbolismo. Em graça, fomos batizados em Cristo. Jesus, fomos batizados em sua morte? O que eu queria dizer? Fomos batizados na morte de Cristo? Claro que sim. Olha o 4. Portanto, fomos sepultados. Não há mais necessidade do simbolismo, porque olha aqui, já fomos sepultados literalmente com ele na morte por meio do batismo dele, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Bota 5 aí, se eu não me engano, tem o 5. Não tem o 5, né? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo introdutório do canal, chamado Graça e Lei, né? É um vídeo que dá base para a gente entender a nossa posição em Cristo, qual é o nosso lugar, temos uma herança, não temos uma herança, somos adotados, não somos adotados, né? Como herança em Cristo Jesus. Estou muito feliz com os seus views aí, com a sua presença. Eu te peço um favor, meu amigo. Dá um likezinho, né? Ativa o sininho aí do canal também, que isso é de muita importância não para mim, porque esse canal aqui não tem fundo lucrativo nenhum, não tenho intenção nenhuma de conquistar dinheiro com esses vídeos, até porque, meu amigo, a minha intenção é anunciar o evangelho de graça, né? O evangelho em graça também, o evangelho fácil de entender, o que de fato está na Bíblia. Só que agora explicando, né? Mas calmamente. Eu louvo a Deus pela sua vida, espere aí os próximos vídeos que a gente vai fazer, né? Que a gente vai dar início aqui aos outros vídeos também, vai ser muito bom. Tá ok? Muito obrigado, compartilhe com a sua família, com o seu amigo da escola, com o seu pai, com a sua mãe. Compartilhe esse vídeo porque vai ser uma bênção. Já somos abençoados, eu quero agradecer pela sua presença.